Iniciamos mais uma jornada em que estamos realizando esse grande conhecimento a respeito de Santa Teresa de Jesus. Estamos tratando das segundas moradas do castelo interior, no qual Santa Teresa está mostrando como se realiza o progresso na vida espiritual. Nos últimos encontros nós procuramos mostrar que o progresso da vida espiritual, para aqueles que querem avançar nas segundas moradas, a pessoa começa agora a ter uma disposição muito maior. Eu diria, uma sensibilidade espiritual maior para escutar os mistérios e os segredos de Deus. E uma das coisas que podem nos ajudar na segunda morada, nós vamos tratar da primeira delas hoje e no próximo encontro iremos tratar de uma segunda realidade. Duas coisas fundamentais que nos ajudam no progresso espiritual das segundas moradas do castelo interior. A primeira coisa nós podemos dominar como as boas companhias. Esse é um elemento imprescindível para que você possa crescer espiritualmente. Sobretudo, se você está avançando num caminho espiritual, num caminho de progresso, onde você começa a perceber e ter uma sensibilidade muito maior entre as coisas sagradas e as coisas mundanas, você passa a fazer uma ruptura com tudo aquilo que não está em consonância com as coisas de Deus. Consequentemente, uma das grandes dificuldades é justamente a ruptura em relação aos amigos. Porque a partir de agora, você passa a buscar pessoas, companhias que te levem para a virtude, que te leve para as coisas elevadas. Necessariamente começa a acontecer um processo de ruptura com aquelas amizades que não são espirituais, ou seja, pessoas que não te conduzem para os caminhos da santidade. Então Santa Teresa, ela indica que para esse crescimento é necessário que a gente busque pessoas que nos levem para o caminho do bem. Pessoas que nos ajudem de fato a crescer, a ser pessoas de bem, que façam o bem aos outros, que desejem não somente fazer o bem para si, mas também ajudar o próximo. No próprio livro da vida, que é um livro no qual Santa Teresa começa a discorrer sobre a sua vida, é uma autobiografia de Santa Teresa, ela fala sobre esse assunto em relação aos amigos. Eu quero citar aqui nesse encontro essa parte. Então nós estamos aqui no livro da vida, capítulo 7. O número é número 20, onde Santa Teresa vai discorrer um pouco sobre as amizades espirituais, isto é, as boas companhias. Cito Santa Teresa: grande felicidade é para uma alma achar-se entregue a si no meio de tantos perigos. Quanto a mim, se estivesse com quem me abrir, ter-me-ia valido para não recair nas mesmas faltas, ao menos por vergonha, já que a reverência a Deus não me basta. Então olha o que Santa Teresa está dizendo: se eu tivesse um amigo que eu pudesse confiar, eu iria lá e diria para ele o risco que eu estou correndo em cair em determinado pecado. Por quê? Porque ainda não tenho uma reverência para com Deus grande. Então, pelo menos eu sinto vergonha ao contar para o meu amigo, não acabo caindo naquele determinado pecado, porque a minha reverência para com Deus ainda está falha. Por este motivo, aos que têm oração, especialmente no começo, ou seja, aqueles principiantes que estão lá naquelas primeiras orações,
Olha o conselho de Santa Teresa. E aqui nós estamos falando das segundas moradas. Eu estou indicando um ponto que pode te ajudar a avançar na vida espiritual para as segundas moradas. Por este motivo, aos que têm oração, especialmente no começo, eu aconselharia a procurar amizade e relacionamento com outras pessoas que se ocupem do mesmo exercício. Então você começa a perceber que aquelas amizades mundanas, aquelas amizades que não te levam para Deus, você percebe que você começa a se afastar delas, naturalmente. E não é porque você começou a excluir tais pessoas e você se considere agora uma pessoa justa e que não pode estar no meio dos injustos, não. Mas você vê que não acresce, não ajuda, não oferece absolutamente nada para o seu progresso espiritual. Continua Santa Teresa. É coisa importantíssima, ainda que seja somente para se auxiliarem mutuamente com suas orações. Veja, mesmo que essa pessoa só seja teu amigo ali para te auxiliar na oração, ou seja, para rezar com você, quanto mais havendo muitas outras vantagens. É claro que daí, a partir desse momento, você passa a partilhar com aquela pessoa coisas espirituais, coisas que dizem respeito à vida sobrenatural. Nas conversações e afeições humanas, mesmo sendo muito boas, é costume buscar amigos com quem espairecer e ter ensejo e gosto de lhes contar prazeres vãos. Não sei por que não se há de facilitar a alma, que começa deveras a amar e servir a Deus, entreter-se com outras pessoas que tratam de oração e confiar-lhes suas alegrias e tristezas, pois elas também as sentem. Veja, então você começa a buscar aquelas boas companhias, aquelas boas amizades que te ajudam a amar mais a Deus, que te ajudam a servir melhor a Deus, que te ajudam na vida de oração e, sobretudo, é uma pessoa com quem você pode partilhar a sua vida. Você pode partilhar os momentos de alegria, mas também as dificuldades que você tem enfrentado na evolução do seu caminho espiritual. Continua Santa Teresa. Com efeito, quem realmente quer travar amizade com o Senhor, não tenha medo de vanglória. Se você quer ser amigo de Deus de fato, se você quer ter uma vida íntima com Deus através da oração, não tenha medo de vanglória, ou seja, não tenha medo de ser elogiado, de ser paparicado. Você vai acabar perdendo isso, por quê? Porque as pessoas vão começar a fazer críticas, a te menosprezar, enfim. Se algum primeiro movimento acometer-se, saia-se com mérito. Creio que, indo com este fim, aproveitará para si e para os que o ouvirem, sairá mais experiente e, sem saber como, ensinará os seus amigos. Número 21. Quem tiver vanglória de conversar sobre esse assunto, também a terá em ouvir a missa com devoção, quando estiverem olhando, ou em praticar outras coisas que, sob pena de não ser cristão, cumpre fazer e nunca omitir por medo de vaidade. Este ponto é de tão grande importância para as almas que não estão fortalecidas na virtude, que não sei como insistir mais, porque elas têm tantos inimigos e têm amigos incitando-as para o mal. Por ser coisa de tanta importância, o demônio usa desse ardil, faz os bons esconderem que realmente procuram amar e contentar a Deus, e provoca os maus a descobrirem suas afeições desonestas, tão em voga. Dir-se-ia que se gloriam delas e chegam a apregoar as ofensas contra Deus. E aqui eu quero concluir com o número 22, onde Santa Teresa fala dos inimigos espirituais. Então ela fala das boas companhias que te ajudam a crescer espiritualmente, mas também fala para você tomar cuidado
com os inimigos espirituais, ou seja, aquelas pessoas que vão colocar em risco esse momento de progresso. Por quê? Porque Santa Teresa reconhece que ainda a virtude não está fortalecida em você. Então, como você tem dentro de si aqueles maus hábitos, ou seja, aqueles vícios, você está correndo risco ainda. Portanto, você precisa tomar cuidado com aquelas pessoas que são inimigos espirituais, ou seja, aquelas pessoas que podem lhe oferecer a queda, a oportunidade de voltar ao pecado e voltar à vida antiga. Se uma só alma começa a dar-se a Deus, tantos murmuram que lhe é forçoso buscar defesa e companhia até fortalecer-se e não ter medo de padecer. É uma coisa interessante, porque se você começou a dar-se a Deus, ou seja, se você começou a se unir a Deus através da oração, através do progresso espiritual, as pessoas vão começar a murmurar contra você, as pessoas vão começar a te criticar, as pessoas vão tentar fazer com que você desfaleça e desanime no meio do caminho. Por isso é importante que você tenha ao seu lado bons amigos espirituais, que estejam fortalecidos na vida de oração, que estejam fortalecidos numa amizade com Deus, porque esses amigos vão lhe ajudar a crescer, a progredir espiritualmente e a se fortalecer neste caminho. Então busquem pessoas do bem, como recorda Santa Teresa, pessoas que saiam do vício, pessoas que estejam buscando de fato viver uma vida mais íntima com Deus. É claro que nós nos deparamos com uma sociedade cheia de vícios, cheia de desordens, e talvez a gente não encontre tantos amigos espalhados por aí. Mas é importante que a gente comece a buscar aquelas pessoas que estão desejando uma vida mais íntima com Deus, estão assiduamente buscando a vida sacramental, a missa diária, a confissão frequente e tantos outros elementos que vão favorecendo aquela pessoa para o seu crescimento espiritual. Então nós precisamos procurar pessoas certas neste momento para nos ajudar. Essas pessoas são importantes para nos ajudarem a sobreviver nos momentos de tentação. Nos momentos que porventura nós estivermos em alguma dificuldade, você precisa ter amigos para te ajudar a vencer estas tentações. Esses amigos espirituais serão pessoas fundamentais para que, numa oportunidade em que você estiver diante de uma tentação, diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, você possa se apoiar nesse amigo. Ou seja, você pode ligar para ele, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp: meu amigo, você está disponível? Eu preciso falar com você. Eu estou passando por uma grande dificuldade agora. Você não precisa explicitamente falar a tentação que você está falando, mas que você está passando, mas você precisa partilhar aquilo, você precisa dizer aquilo. Ou seja, você precisa mudar o foco naquele momento. E um amigo, como recorda o livro do Eclesiástico, no capítulo 6, né? Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Um amigo fiel é um refúgio poderoso. Porque aquilo está de fato te atormentando, aquilo está te angustiando. E a presença de um amigo naquele momento, evidentemente, vai lhe ajudar a vencer a tentação. Por quê, meus irmãos? Porque sozinhos nós não podemos resistir à tentação. Sozinhos nós não conseguimos vencer quando o inimigo quer nos perder. Às vezes queremos demasiadamente encontrar forças em nós mesmos e acabamos sucumbindo, acabamos caindo no abismo. Então busque amigos, amizades espirituais que possam te ajudar. Todos nós precisamos de amigos que tenham os mesmos ideais que nós temos. Pessoas que busquem a verdade. Claro, elas estão na limitação, elas estão também na fragilidade, mas elas estão buscando. Elas querem uma ruptura com o pecado, elas querem ruptura com os maus hábitos, com aqueles vícios desordenados, com aquelas paixões da alma que estão a todo momento nos atormentando. Por quê? Porque ela quer se unir a Deus, quer crescer na sua vida espiritual e quer buscar um maior relacionamento, uma maior amizade com Deus. Então, meus irmãos, deste encontro eu gostaria de frisar claramente a necessidade desse primeiro elemento que eu estou falando nesta aula: buscar boas companhias. Duas coisas fundamentais vão nos ajudar nestas segundas moradas. A primeira delas, bons amigos.
Frise isto: as boas companhias, amizades espirituais, começar a fazer rupturas com aquelas amizades que não te ajudam, mesmo que isso lhe custe um pouco. Talvez isso vai custar críticas, talvez isso vai te custar desprezo. Por isso você precisa ter um cuidado especial nesse momento, porque as críticas, os desprezos vão mexer com uma coisa dentro de você chamada vaidade. Você vai começar a ser desprezado. E a pessoa que começa a sofrer desprezos, começa a sofrer qualquer espécie de ridicularização, se ela tem um amor próprio, um amor de si mesmo muito grande, ela sofre muito. Por quê? Porque ela está a todo momento cuidando da sua própria imagem, cuidando de si mesma. Então, tenha essa sensibilidade, tenha esse cuidado. Neste momento você precisa fazer uma séria ruptura com aquelas amizades que não estão te ajudando no crescimento da vida espiritual. Este é o conselho de Santa Teresa, para que o nosso crescimento nas segundas moradas seja frutuoso, boas companhias. No próximo encontro nós vamos falar sobre uma outra coisa que Santa Teresa apresenta nas segundas moradas, fundamental para permanecer nesta morada, nas segundas moradas dentro do castelo interior. Continue acompanhando as nossas aulas, divulgando para os seus amigos, divulgue a seus amigos para que possam crescer na vida espiritual. Este nosso curso é um longo itinerário que nós estamos fazendo, justamente para ajudar no crescimento da vida da graça. Deus abençoe você, divulgue esse vídeo e continue nos acompanhando. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.